Fala galerinha, como vai? Tudo bem? Então, vamos resolver mais uma questão aqui da FAMEMA, do ano de 2020, recente essa prova, né? Vamos para a questão 32. Essa é uma questão que cobra um pouco mais de conhecimento gramatical, não é de interpretação, apesar que se você tem o domínio da língua, você, na interpretação, poderia resolver essa questão com muita tranquilidade, tá? Mas se você usufruir do conhecimento gramatical, ela vai com mais rapidez, tá? Então eu vou te passar aqui sobre o que ela te cobra. Ela está cobrando aqui as conjunções coordenadas. Não é a primeira vez que a FAMEMA vem com uma questão de conjunções coordenadas, né? Ela costuma cobrar conjunções. Em inglês nós temos as matérias de conjunções coordenadas, conjunções subordinadas e conjunções correlativas. As coordenadas são as mais fáceis, são apenas 7 conjunções. Vou passar aqui rapidamente sobre as conjunções coordenadas, que as próximas questões, caso vier, conjunções coordenadas, você mata essa questão com muita tranquilidade. Então ele fala o seguinte, no trecho do primeiro parágrafo, ele me dá um trecho, o termo sublinhado introduz uma. Ele me dá algumas ideias. Letra A, oposição, B, conclusão, C, exclusão, D, adição, E, explicação. Então ele sublinha a conjunção but, lá em cima. But there is another reason for us to rethink our relationships with our devices. O que seria esse but? Qual a ideia que estaria transmitindo, né, esse but aí nessa oração? Muito bom. Sobre as conjunções coordenadas, então, nós temos 7 conjunções coordenadas bem tranquilas de gravar. Eu coloquei para você as primeiras letras de cada conjunção, um sublinhado e uma sombra, né? Que é para você lembrar desse acrônimo aí, ó. Fanboys. Lembrou de fanboys? Você lembra de todas as conjunções coordenadas. Qual que é a função de uma conjunção coordenada? Ela coordena duas frases dentro de uma oração, cujo sujeito, né, e talvez até mesmo o verbo não precisa de ser repetido, tá bom? Às vezes você vai trabalhar com outra ideia, mas com o mesmo sujeito, você não precisa de repetir o sujeito. Ou você vai trabalhar o mesmo sujeito, com o mesmo verbo, só precisa de um objeto agora, você pode colocar vírgula e colocar só objeto, ou colocar a conjunção só objeto, sem repetir o verbo e o sujeito. Isso que é uma conjunção coordenada, para isso que serve, para coordenar as frases dentro de uma oração, sem necessidade da repetição do sujeito, ou mesmo do verbo, tá bom? Dependendo da ideia diferente. Muito bom, então nós temos a primeira lá, for. For, ele tem o sentido de porquê, o mesmo sentido de because, né, que é uma conjunção subordinada. Tem o mesmo sentido de because, for, o mesmo sentido de since também. Repara que for, como preposição, ele pode significar por ou para. Então, a ideia transmitida com for, sendo uma conjunção coordenada, é de explicação, está justificando alguma coisa. Então, nós temos o and. O and é o e nosso em português. E, né? Então, você está adicionando ideias, tá bom? Eu tenho o nor, que é o nosso nem isso, nem aquilo, né? Então, isso me traz uma negação, tá bom? E agora chegou no but, onde ele cobra lá em cima na questão. But. O but ele pode significar mas, porém, e pode significar exceto também. Suponhamos que eu chego e falo o seguinte, gente, I love veg. I love veg. Vegetables, né? Vegetais. I love veg. But carrots. Então significa, eu amo vegetais, exceto cenoura. Então, dentre os vegetais, eu excluí a cenoura. Então, ele pode transmitir essa ideia de exclusão, o but, né? Nesse sentido. I love veg, for example, né? In this sample, nesse exemplo, I love veg, but carrots, exceto cenoura. Mas eu tenho but com sentido de oposição ou de contraste, né? A maioria das provas cobra a ideia de contraste. Nessa questão, ele me trouxe a ideia de oposição, tá bom? Mas a maioria cobra o termo contraste, tá bom? Então, vamos lá. O but, então, tem duas ideias. Pode ser de exceto, né? De exceção, a exclusão, ou então de contraste, de oposição. E nós temos o or, que é ou isso ou aquilo, né? Então, eu tenho uma alternância aí de ideias. E eu tenho agora o yet. O yet, ele me traz a ideia de concessão. Entretanto, né? Contudo. O contudo ele é mais traduzido para conjunções subordinadas. Eu tenho o however, né? However, nonetheless, nevertheless, notwithstanding. Em outro vídeo a gente retrata sobre isso. Então, o yet, quando ele está acompanhado de uma pontuação, ele está no meio da frase, ele sendo uma conjunção coordenada, ligando ideias, né, de duas frases dentro de uma oração, ele está transmitindo essa ideia de concessão. Só lembrando que o yet, esse mesmo termo, com essa mesma escrita, a mesma fonética,
ele pode ser um advérbio, tá bom? E ele pode ir no final de uma frase, num tempo chamado present perfect. Por exemplo, se eu dizer, olha, eu não terminei isso ainda. Você viu que o ainda foi no final da frase? Eu não terminei isso ainda. I have not finished yet. Eu não terminei ainda. Eu coloquei o ainda no final da frase. Esse yet vai no final da frase. O yet, com esse tempo verbal present perfect, na forma interrogativa, também pode significar ainda, tá bom? No caso que nós estamos estudando aqui das conjunções coordenadas, ele costuma ir no meio de uma oração, tá? Ligando duas frases em uma oração, tendo a ideia de concessão. Entretanto, tá bom? E nós temos o último agora, o so. O so é uma conclusão, a ideia dele é de conclusão. Ele pode significar portanto, então, sendo assim, dessa forma, é quando você conclui a sua fala, tá bom? O so também pode ser um intensifier, né? Quando ele intensifica alguma coisa. So much, tal, por exemplo. Mas so bad, mas aí ele não é uma conjunção coordenada. Quando ele está coordenando orações, frases dentro de uma oração, então aí ele tem um sentido conclusivo, tá bom? Portanto, sendo assim, dessa forma, ok? Vamos lá para a questão, então. But there is another reason. Ele está falando o seguinte, mas, né, tem um outro motivo para nós repensarmos nossa relação com os nossos aparelhos. Então, repara, eu vou pular a letra A, vamos para a letra B. Conclusão não pode ser conclusão, porque conclusão seria o so, correto? Então, vou eliminar a letra B. A letra D está falando de adição, D de dado, adição. E adição nós vimos que é o and, né? Então, não é o but, vamos eliminar a letra D. Explicação nós vimos que é o for, né? Que é o mesmo do because. Então, não pode ser a letra E, vamos eliminar também. Então, do but ficaríamos em duas, a letra A e a letra C, porque ele me dá esses sentidos de oposição e de exclusão. No entanto, nessa frase, né, nesse trecho, nesse assert retirado do trecho, ele não está com ideia de exclusão, ele não está excluindo nada. Tá? Ele não está com ideia de exceto, é a ideia de mas existe um outro motivo. Né? Então vamos eliminar a letra C e vamos ficar com a letra A. Muito bom, foi uma questão simples, tranquila, exigiu o conhecimento, né, das conjunções coordenadas. Volto a repetir, não é a primeira vez que a FAMEMA cobra isso, né? Ela pode voltar a cobrar as conjunções coordenadas. E se eu fosse um examinador, já que eu cobrei o but, eu quero cobrar conjunções coordenadas novamente, muito provavelmente eu cobraria o yet, tá bom? Muito provavelmente, por ele ter dois sentidos, esse termo. Ele pode ser um advérbio e pode ser também uma conjunção coordenada, ok? Questão tranquila, grava essas conjunções coordenadas, apenas 7, for, né? And, nor, but, or, yet, and so. As primeiras palavras formam o acrônimo fanboys. Grava elas que vai se dar muito bem na prova, tá bom? Deus te abençoe grandemente e te espero no próximo vídeo. Até mais.